Steve Jobs foi o responsável pelo iPhone e Johannes Gutenberg inventou a impressão de livros. Mas disso vocês provavelmente já sabiam. Na verdade, há muitas coisas mundialmente conhecidas que têm pessoas completamente desconhecidas por trás delas. Isso não se limita apenas a invenções, mas também a personagens fictícios baseados em pessoas reais ou locutores cujas vozes todo mundo conhece. Portanto, não vamos perder muito tempo e começar imediatamente com esse homem da Alemanha, sem o qual muitas coisas que hoje são consideradas essenciais para nós não seriam possíveis. Ele nasceu em Berlim em 1910 e em 1941, quando ele tinha 31 anos, trouxe à vida uma invenção que mudaria o mundo para sempre. Talvez vocês já tenham uma ideia do que poderia ser ao olhar para essa imagem. O que vocês estão vendo aqui é o Zuse Z3 e o homem na foto é o seu inventor, Konrad Zuse. O Zuse Z3 foi, de fato, o primeiro computador funcional do mundo. Ele não só podia resolver problemas matemáticos, mas também calcular relações de parentesco entre pessoas e realizar vários processos simultaneamente. Embora as funções desse computador pesando mais de 1 tonelada sejam facilmente superadas por qualquer smartphone hoje em dia, naquela época ele representou uma verdadeira revolução. Ao longo dos anos, Konrad Zuse continuou a desenvolver seu computador e construiu novos modelos com capacidades cada vez maiores. Embora empresas e empresários americanos como Bill Gates tenham transformado o computador em um dispositivo útil para milhões de pessoas, foi Zuse quem lançou as bases como pioneiro. Só por curiosidade, fala pra gente nos comentários se vocês já conheciam Konrad Zuse e sua invenção antes desse vídeo. Continuamos com esse sueco que provavelmente vocês não conhecem nem pela aparência, nem pelo nome. Max Martin, de 52 anos, é músico, mas não é apenas um músico qualquer. Ele é, sem exagero, o músico mais importante do século XXI. Mas de uma forma incomum. Max Martin é um produtor musical e compositor que não canta nem lança suas próprias músicas, mas compõe muitas canções para outros músicos mundialmente famosos. Caso vocês não consigam imaginar isso, vamos apresentar algumas bandas e artistas que, na verdade, têm o desconhecido sueco por trás de seu sucesso. Vamos começar com os anos 90. Max Martin foi responsável, entre outras coisas, por Quit Playing Games with My Heart e Everybody, do Backstreet Boys, assim como os sucessos mundiais de Britney Spears, Baby One More Time ou Oops, I Did It Again. Nos anos 2000, ele escreveu e produziu álbuns de sucesso para artistas como Pink, Bon Jovi, James Blunt e Avril Lavigne. E nos anos 2010, quase todos os maiores hits são na verdade dele. Ele desenvolveu em grande parte as músicas Roar, de Katy Perry, Blank Space e Shake It Off, de Taylor Swift, ou Blinding Lights, de The Weeknd. Suas obras foram transmitidas mais de 100 bilhões de vezes em todo o mundo. E se vocês pensam que Max Martin não se saiu financeiramente tão bem quanto os músicos que cantaram suas músicas, isso não é totalmente verdade. Estima-se que a fortuna de Max Martin seja de quase $500 milhão. Agora vamos falar sobre esse homem que vocês já viram na capa desse vídeo. Embora a imagem possa parecer photoshopada à primeira vista, na verdade não é. Maurice Tillet, cuja aparência serviu de inspiração para o personagem Shrek, do filme de animação de mesmo nome, realmente existiu, e a semelhança com o famoso ogro é mais do que evidente. Embora o verdadeiro Shrek seja hoje completamente desconhecido, ele foi famoso na década de 1940. O francês, nascido em 1901, era um lutador de wrestling popular na época, que lutava sob o nome de Anjo Francês e conquistou vários títulos de peso pesado. Ele morreu aos 50 anos e, embora Maurice Tillet tenha tido grandes sucessos no wrestling, o destino do verdadeiro Shrek foi muito triste. Na verdade, ele queria se tornar advogado. No entanto, quando seu corpo, até então normal, começou a mudar devido a uma doença a partir dos 20 anos de idade, isso se tornou impossível. Sua cabeça, mãos e pés incharam devido a um excesso de hormônio do crescimento. Sua voz ficou muito grave e logo a aparência de Maurice se tornou tão assustadora para as pessoas ao seu redor que elas o evitavam. Maurice então fez o melhor de sua situação e interpretou o vilão no ringue de wrestling pelo resto de sua vida. Continuamos com um personagem que muitos de nós conhecemos.
Sim, é o coronel do logotipo do KFC. Mas, embora o coronel seja tão conhecido entre os amantes de fast food quanto Ronald McDonald, há uma grande diferença entre os dois mascotes. O coronel realmente existiu. Seu nome era Harlan D. Sanders e ele nasceu em 1890 no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Até os cerca de 40 anos de idade, o americano se virou com os mais diversos empregos, trabalhando como representante de seguros, maquinista de trem e entre outras coisas. No entanto, quando ele começou a trabalhar em um posto de gasolina em Kentucky em 1930, ele também começou a servir frango aos clientes de acordo com a sua própria receita. E as pessoas gostaram tanto desse frango que Harlan D. Sanders e seu Kentucky Fried Chicken se tornaram verdadeiras celebridades no estado. Quando o governador lhe concedeu o título honorário de Coronel de Kentucky 5 anos depois, nasceu o coronel como o conhecemos até hoje. A partir desse momento, o americano passou a se chamar apenas Coronel Sanders e usava roupas de linho branco exclusivas. Embora Sanders tenha vendido o KFC mais tarde, ele permaneceu como porta-voz da empresa por décadas, aparecendo como Coronel Sanders em inúmeros eventos publicitários. Por valorizar mais o bom sabor de seu frango do que o dinheiro, o excêntrico coronel chegou a entrar em conflito com o KFC e publicamente alertava os clientes quando não estava satisfeito com a qualidade. Até hoje, o KFC utiliza a receita original secreta de frango do coronel dos anos 30. Do coronel, passamos agora para um homem que provavelmente não é muito familiar nem pelo aspecto, nem pelo nome: Tim Berners-Lee. No entanto, esse físico e cientista da computação está por trás de uma das invenções mais importantes dos tempos modernos: a internet. Na verdade, o inglês nascido em 1955 já se interessava por computadores desde jovem, e quando trabalhava no CERN, o Laboratório Europeu de Física de Partículas, na Suíça, nos anos 1980, ele percebeu um grande problema. As diferentes instituições de pesquisa usavam diferentes tecnologias de rede, tornando difícil para os cientistas trocarem informações atualizadas entre elas. Para resolver esse problema, Tim Berners-Lee desenvolveu a estrutura de marcação de conteúdo HTML, o protocolo de transferência HTTP, um navegador e URLs como endereços para páginas da web. Ou seja, tudo o que é necessário para tornar o conteúdo de uma rede disponível de qualquer lugar. Ou, em resumo, a internet. Em 1992, o cientista da computação colocou online o primeiro site do mundo em info.cern.ch. Nele, explicava como era a internet e como utilizá-la. Como Tim Berners-Lee não patenteou sua invenção, a World Wide Web cresceu rapidamente. Hoje existem cerca de 1,8 bilhão de sites em todo o mundo, e quase 60% da população mundial utiliza a internet. No Brasil, cerca de 85% da população são usuários de internet. Agora vamos falar sobre esse jovem homem que alcançou algo com o qual muitos outros adolescentes no Brasil provavelmente sonham. O alemão Kevin David Lehman se tornou da noite para o dia o bilionário mais jovem do mundo. Embora Kevin não tenha inventado ou fundado nada, ele está ligado a uma empresa enorme. Kevin David Lehman herdou em 2021, com apenas 18 anos de idade, a rede de drogarias DM, tornando-se assim, ao lado de Kylie Jenner, o bilionário mais jovem do mundo. Atualmente, com 20 anos, ele possui a maior parte do incrível império das drogarias, com quase 4 mil lojas na Europa e mais de 66 mil funcionários. Estima-se que o jovem bilionário tenha uma fortuna entre 2,4 e 3,4 bilhões de euros. Apesar da imensa fortuna, ele se mantém completamente distante da mídia, e além de algumas fotos na internet, não há mais nenhuma informação sobre ele. Continuamos com uma das vozes mais famosas do mundo. Essa aqui. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin ein glücklicher Assistent. A assistente de voz Siri ressoa diariamente em bilhões de dispositivos Apple em todo o mundo, e muitas vezes ajuda os usuários em suas atividades diárias. Mas você sabia que a voz da Siri não foi gerada simplesmente por um computador, mas pertence a uma pessoa real? Essa pessoa é Susan Bennett, dos Estados Unidos. Susan gravou as vozes para a Apple em 2005 e, na época, não tinha ideia de que um dia seria a voz da Siri para usuários ao redor do mundo.
Somente quando a Apple lançou o assistente de voz 6 anos depois, um amigo de Susan chamou sua atenção para o fato de que seu smartphone agora tinha a voz dela. Até hoje, Susan Bennett ainda acha um pouco estranho ouvir sua própria voz constantemente nos dispositivos de estranhos em público. O último desconhecido por trás de algo mundialmente famoso em nossa lista é o alemão Gunter Köpitz. Mesmo que você nunca tenha visto ou ouvido seu nome, podemos garantir quase 100% de certeza de que você já teve sua invenção em mãos ou até mesmo usa diariamente. O designer industrial Gunter Köpitz desenvolveu um objeto cotidiano que já foi vendido várias bilhões de vezes apenas na Alemanha. Estamos falando da chamada garrafa padrão de poço. A garrafa padrão de poço é aquela típica garrafa de vidro de 700 ml, com saliências nas laterais, geralmente usada para água mineral ou refrigerante. Gunter Köpitz a projetou em 1968, e embora o design possa parecer simples, ele resolveu vários problemas com a garrafa padrão de poço. Por um lado, ele criou uma garrafa padrão que pode ser desenvolvida por qualquer fabricante e facilmente reabastecida mecanicamente. Por outro lado, sua forma e saliência tornam a garrafa especialmente resistente e fácil de segurar. O tamanho de 700 ml garante que o conteúdo com gás não fique sem sabor no final, e a tampa de rosca a torna mais conveniente do que as garrafas de água com outros tipos de fechamento que existiam anteriormente. Embora a garrafa padrão de poço tenha sido vendida tantas vezes que todas as unidades empilhadas chegariam além da Lua, o inventor, a propósito, não obteve benefícios financeiros com seu design. Ele posteriormente trabalhou como professor de design de produtos e faleceu em 2018, aos 92 anos de idade. Se você gostou desse vídeo sobre 8 desconhecidos por trás de coisas mundialmente famosas, não deixe de conferir nosso vídeo sobre os materiais mais extraordinários do mundo. Tchau e até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.